Olá, amados e amadas! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos. Mas antes de ir ao tema de hoje, não se esqueça de já deixar o seu like para nos apoiar, compartilhar este vídeo e se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e faça parte desse canal. E que Deus lhe abençoe. E agora vamos ao vídeo de hoje. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui quem vos fala é o seu amigo, seu irmão em Cristo Jesus, o bispo capelão Sérgio Ferreira. E agora, nesta oportunidade ímpar e singular, eu venho pedir para que Deus fale com você nesta noite, através deste estudo bíblico. E o nosso estudo bíblico de hoje é sobre o tema, a segunda dispensação da consciência. Vamos estar lendo o texto bíblico lá no livro do Gênesis, lá no capítulo de número 3, e versículos começando do 8 até o versículo de número 10, tá certo? Livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo começando do 8 até o versículo de número 10, que está escrito assim, olha só. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela virada do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Amados, abençoado. Amém, querido, por esta leitura que nós fizemos neste exato momento, amém? Olha só, povo abençoado, povo de Deus, você que está me escutando neste momento, olha só, no primeiro vídeo do estudo bíblico que postamos, falamos da primeira dispensação, que é a dispensação da inocência. Já nesse segundo estudo bíblico, nesse vídeo, eu irei falar, ou seja, nós iremos estudar sobre a dispensação da consciência. Vejam só, olha só, com a queda de Adão e Eva, eles adquiriram e transmitiram à raça humana o conhecimento do bem e do mal. Com isso, deu a consciência a base para o correto julgamento moral. Então, amados, ao homem foi dada a responsabilidade de fazer o bem e evitar o mal. Nesse período, não se havia ainda nenhuma instituição de governo ou de lei. O resultado da dispensação da consciência lá do Jardim do Éden até o dilúvio foi que toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos ler lá também no livro do Gênesis, lá no capítulo de número 6, e lá no versículo de número 12, que está escrito assim, ó. Versículo 12 do capítulo 6 do livro do Gênesis. Está escrito assim, ó. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra.
E tem mais ainda, viu? Tem mais ainda. E que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Veja como é que as coisas começou a acontecer. Veja que o diabo, ele atuou de uma forma mas tão sagaz que os pensamentos dos seus corações eram só má continuamente, ou seja, todo dia, todo momento, o coração com os pensamentos dessas pessoas, certo? Estavam cheio de coisas ruins. Isso é um perigo, amados. Isso é um perigo de estar armazenando coisa ruim dentro do nosso coração, tá? A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. Quando um homem e uma mulher têm o seu coração armazenado de ódio, de mágoa, de rancor e de coisas que desagrada a Deus, certo? As pessoas ficam com seus corações cheios de coisas ruins, de coisas má continuamente. Então vamos ler também aqui no livro do Gênesis, no capítulo de número 6 e o versículo de número 5, tá bom? Olha o que o versículo 5 do capítulo 6 do livro do Gênesis, ele nos mostra. Olha só, vamos ler. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então vejam que eles estavam sendo dominados pelas coisas mal que havia sobre os seus corações. A Bíblia ensina, irmão, que nosso coração tem que estar guardado, mas não é de coisa ruim. Temos que estar com o nosso coração cheio da palavra de Deus, para que a nossa boca venha proceder coisas boas. E aqui o diabo, ele inseriu no coração dessas pessoas, certo? Coisas ruins, para que as pessoas perdessem o controle, perdessem a direção. Você está entendendo? Nos dias de hoje acontece isso. É por isso que o Senhor, ele está falando que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos dele lá no seu coração era só má continuamente. E tem mais uma coisa: a gente temos que lutar para que isso não venha acontecer nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque aí foi assim que Deus, ele encerrou a segunda prova do homem natural com o julgamento do dilúvio. Vamos ler também lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 7, que está escrito assim, ó. Presta atenção. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, veja que no momento em que eles passam para a dispensação, eles começam a verem as coisas abertamente, certo? Porque eles já estão saindo da dispensação da inocência. Tem pessoas que é assim, irmãos. Tem pessoas que fazem de ouvido mercador. Tem pessoas que dão a de João sem braço. Mas com Deus não tem desculpa. Com Deus não tem outro argumento. Deus, ele conhece, até porque na carta aos Hebreus,
no capítulo 4 e versículo 12, está escrito que a palavra de Deus ela é viva, não é morta. A palavra de Deus ela é viva e é eficaz, e é mais atuante do que espada alguma de 2 gumes, e que tem alta penetração. A Bíblia mostra que ela penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas, medulas, e ainda diz que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então Deus conhece tudo. É por isso que no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 7, está escrito assim, dessa forma: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Por quê? Porque no momento que eles foram abertos os olhos, eles começaram a enxergar as coisas do pecado. Então, amado, temos que ter cuidado, certo? Temos que ter cuidado com essas coisas. E tem mais uma coisa, amados. Vamos ler também aqui no livro do Gênesis, no capítulo de número 3 e o versículo de número 22, que está escrito assim, ó: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha também o que nos mostra, amados irmãos, lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 7 e versículo de número 11 e o versículo de número 12. Preste bem atenção no que eu vou ler, no que as páginas seletivas desse livro nos mostram. Vejam que coisa tremenda. Livro do Gênesis, capítulo de número 7, versículos de número 11 e 12, que está escrito assim. Vamos ler. Olha só: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Verso 12: e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Louvado seja o nome do Senhor. Para que isso, bispo Capelão Sérgio Ferreira? Para fazer uma limpeza no planeta Terra. O Senhor estava purificando aquelas maldades que havia semeado no coração destas pessoas. E tem mais uma coisa, e para nós encerrarmos este estudo bíblico de hoje, sobre a dispensação da consciência. Vamos ler mais uma vez aqui, vamos ler no livro do Gênesis, capítulo de número 7 e versículo de número 23, para nós encerrarmos esse estudo bíblico de hoje, que o estudo hoje é sobre a dispensação da consciência, tá certo? Então acompanhe comigo aí, tá certo? O livro do Gênesis, capítulo de número 7 e versículo de número 23, que está escrito assim, olha só: assim foi desfeito toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E assim, queridos irmãos, Deus ele preservou uma parte dos animais e uma parte dos seres humanos naquela arca. Preste bem atenção, Deus ele preservou. Por quê? Porque ele queria, aleluia, transformar, louvado seja Deus, as pessoas para entender, como hoje também ele quer que as pessoas entendam, mas tem muitas pessoas fazendo de ouvido mercador, tá bom? Então, que esse estudo bíblico sirva para você hoje como um alerta, como um despertamento, para você entender, certo? Que as pessoas hoje têm uma mente poluída e precisa do remédio, precisa do antídoto, que é o sangue de Jesus,
que transforma, que liberta, que cura e que dá certeza da salvação e da vida eterna. Amém, meu querido? E assim, esse foi, portanto, o estudo bíblico de hoje sobre a dispensação da consciência. O próximo vídeo que a gente vai gravar vai ser sobre a terceira dispensação. E você não pode perder. Você vai se alimentando com esse, porque daqui a 24 horas, porque é um dia sim, um dia não. Um dia sim e um dia não, nós estamos postando um vídeo sobre estudo bíblico, tá bom? Então, que Deus te abençoe, tá? Receba esta palavra no seu coração, amém? Amém, querido? Amém, querida? E que Deus venha lhe abençoar, não somente a você, mas a todos que neste exato momento estão me escutando. E nada mais a falar, eu, o bispo capelão Sérgio Ferreira, e a minha muito digníssima esposa, missionária Juliana, nós deixamos uma boa noite e a paz do Senhor bem calorosamente para todos vocês. Amém e graças a Deus.